Olá, meus queridos irmãos galácticos. A caçadora de OVNIs está no ar. É. Bem, o tema de hoje é legal pra caramba, hein? Levados para a nave. Então vamos lá. Hoje sabemos que a ficção científica tem relação com o futuro. As notícias se espalharam repetidamente, não é? E muito rapidamente. O que era para ser apenas uma pescaria tornou-se o maior pesadelo na vida destes pescadores. Em 1966, uma pesquisa de opinião pública do Gallup, mais de 1 milhão de americanos afirmaram ter visto algo que acreditavam ser discos voadores. E mais de 10%, aproximadamente metade da população de adultos civis acreditam que essa frequente alusão a objetos voadores aconteceu, né? E após 7 anos, nova pesquisa foi feita e subiu para 10 milhões de avistamentos, aumentou muito, e assim sucessivamente. As coisas vêm acontecendo e aumentando cada vez mais, né? Muitas pessoas preferem não falar do assunto, porém hoje tudo está mudando, né? Visões autênticas já não são mais passíveis de acobertamentos, embora sejam classificados como desconhecidos. A coisa está bem assim, né? Hoje já é do conhecimento de todos que não devemos mais ignorar esses acontecimentos, né? Pois a humanidade quer saber sua origem. O que devemos dizer? Que 90% já está descoberto da nossa origem, né? Com as inscrições deixadas pelos sumérios e a engenharia genética criada por eles. Bem, isso daí é algo para estudos ainda, né? Mas continua, né? Os estudos continuam, né? São materiais verdadeiros e continuam os estudos profundos a respeito disso, da nossa origem, isso é muito importante. Não devemos mais ignorar o problema dos UFOs, até porque é necessário para a nossa própria segurança. Tiveram cientistas que falaram isso a respeito, né? Que não devemos ignorar, não, a presença deles por aí, não, porque até é importante para a nossa própria segurança. E é realmente o que nós estamos vendo, né? Por que estão caçando esses OVNIs? Por que os americanos andam por aí caçando OVNIs? E não só eles, né? Tem outros também. Alguma coisa tem com relação à nossa segurança, né? É caso para se pensar, né? É preciso que modifiquemos nossos conceitos pré-estabelecidos, é aquilo que nós aprendemos, né? Ignorá-los completamente, pois estão totalmente equivocados. Estamos, na verdade, né? Com os nossos aprendizados que não foram lá aquelas coisas que deveriam ter sido, né? Sempre aquela tudo escondendo a respeito de coisas para nós, né? A humanidade sempre é enganada, né? A comunidade científica, até há pouco tempo, fazia questão de negligenciar tais acontecimentos, né? A coisa está mudando, né? Em 1973, quando a revista Cosmopolitan, em agosto do mesmo ano, apresentou uma matéria que surpreendeu a todos os leitores. Com base em informações da Força Aérea de Hunter, perto de Savannah, Geórgia, haviam visto um objeto lançando luzes de cores azul, branca e âmbar, e que tinha descido. A coisa é essa, né? E ele desceu, forçando um carro da patrulha militar a cair numa vala. Poxa, imagina a sua situação, né?
E para piorar as coisas, algo do tamanho de uma casa também tinha sido visto voando em Tupelo, Mississippi. Pois é. Houveram muitas chamadas, a polícia local, estadual e tudo mais. Chamadas foram feitas para as organizações civis, né, sobre UFOs. APRO, Organização de Pesquisas de Fenômenos Aéreos, em Tucson, Arizona. NICAP, Comissão Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos, e a MUFON, Rede Conjunta de UFOs, em Quincy, Illinois, é o lugar lá. Todos contaram a mesma história, e no dia 30 de agosto, centenas de pessoas haviam feito chamadas falando de avistamentos. Quer dizer, foi um dia assim, barbaridade, né? Quase igual ao nosso aqui, né? O dia a noite dos UFOs aqui no Brasil, né? Foi uma coisa mais ou menos assim, né? Outra chamada foi para a NBC Nova York, para fazerem o documentário ocorrido. Quer dizer, foi algo assim, chamou muitíssimo a atenção, né? Pelo fato de que esta nave não somente foi vista, como também ela desceu. E aí que a coisa começa a tomar vulto, não é mesmo? Houve também problemas com energia, né? De todos estes lugares. Quer dizer, houveram apagões, apagãos ou apagões, não sei. Apagãos, acho que é. Houveram apagãos ou apagões, não sei. Bom, cada um escolhe o que for melhor. Bem, e o que aconteceu? Em 12 de outubro, o Dr. Heineken já estava a caminho para pesquisar o assunto, já que por 17 anos ele atuou como consultor da UFO da Força Aérea sobre o caso UFO que havia aterrissado. Bem, então ele foi chamado, esse Dr. Heineken, né? Isso aconteceu em Pascagoula. Nossa, barbaridade, cada nome, né? O fato era que 2 homens relataram o seguinte: teriam sido impelidos para a bordo da nave por criaturas estranhas. A história dizia o seguinte: 2 trabalhadores do estaleiro estavam pescando, quando uma luz azul muito forte se aproximou de ambos e uma nave aterrissou. Vejam só. De dentro da nave saíram algumas criaturas que os arrastaram para dentro. Bem, e lá começou aquele festival, né, de tortura, né, minha gente? Sabe quem passou por isso é que sabe, né? Lá foram submetidos a toda espécie de pavor, pois foram colocados numa espécie de maca, onde eram examinados por seres. Não só por seres, né? Eram assustadores, sua pele, a pele das criaturas, né, era acinzentada. Vejam só. Com grandes olhos e orelhas pontudas. A pele, além de ser acidentada, ela era enrugada, né? De acordo com o que eu vi depois também, era uma pele assim toda enrugada, né? Eles eram bem altos, né? Tinham um nariz comprido, umas orelhinhas assim, né? E cinza, né? Então, com olhos muito grandes e orelhas pontudas. Ao serem encontrados, estavam, aliás, os homens, né? Logo após essa situação, né? Depois que aconteceu isso, eles foram encontrados, né? E estavam em estado de choque, evidentemente, né? Então, foram levados a um hospital militar, como sempre acontece, não é?
levam logo para um hospital militar, ou logo os militares chegam, aquelas coisas, não é? Charles Hickson, de 42 anos, e Calvin Parker, de 19 anos, foram proibidos de fazer qualquer tipo de declaração ou publicidade que tudo fosse relatado somente para autoridades federais. Os oficiais disseram que eles não sofreram nenhum ferimento que pudesse causar algum perigo a ambos. Lógico, né, que passaram por trocentos exames, não é? Como sempre acontece, e também encobrem as coisas, né? As verdades nunca são ditas, né? Mas ficaram hospitalizados. Se eles ficaram hospitalizados, adivinha, né? Bem, hospitalizados no hospital militar, para ver se havia radiação. Claro, né? Eles contaram o seguinte, aí que vem a historinha, né? Eles contaram que estavam pescando por volta das 19 horas, né? 7 horas da noite. Quando notaram uma nave ao longe, mas que vinha se aproximando. E já emitia luzes e uma fumaça azulada. Pois é. E aí, ao se aproximar, ela ficou flutuando mais ou menos 1 metro acima da água. Porque eles estavam pescando, né? Os dois estavam pescando. Então, vejam só, né? Uma nave, né? Acima da água, imagina só o susto dos caras, né, gente? Luzes e fumaça ainda, fumaça azulada. E, em dado momento, abriu-se a porta e 3 seres saem de lá, né? E também vêm flutuando. Eita, mundo velho, que o negócio não foi fácil, né? Eles tinham uma aparência bastante assustadora, conforme foi dito, né? Saíram da nave e os arrastaram para dentro. Eles foram pegos na barra, né? Parker contou que desmaiou ao ver as criaturas tão feias, com narizes muito grandes e as orelhas também muito pontudas, e além do tamanho e a cor e o tipo de pele, uma pele bastante esquisita. Esse tipo de ser bastante estranho, não sei não se não são aquáticos, viu? Foram ouvidos, seus depoimentos, né, foram ouvidos e tudo foi gravado. Então, aquilo foi um auê, mais ou menos, né? Porque é uma história bárbara, né? Calcularam que ambos ficaram por mais ou menos 20 minutos dentro da nave. E em cima de uma mesa eram examinados, além dos seres, por um aparelho também que os escaneava o tempo todo, da cabeça aos pés, e que tinha um grande olho, que devia ser eletrônico. Bem, isso é muito interessante, não é? Então, um aparelho, um olho, imagina só aquilo, né? E luzes que escaneavam o tempo todo, e 3 seres ali ao redor deles, e fizeram de tudo um pouco naqueles homens, né? Imaginam só, porque é assim que isso é o que acontece todas as vezes, né? Quando eles levam alguém para dentro da nave, eles fazem de tudo que for possível, porque nós, na verdade, não sabemos qual o interesse tão grande em relação a nós humanos, não é? Porque são seres diferenciados. Cada vez que contam uma história, é um ser diferente do outro. Nunca são os mesmos, né? Isso, por que será que fazem isso conosco, não é? Quem são esses seres e de onde vêm? Meu Deus do céu, não é? Uma coisa bastante estranha, não é? Essas são perguntas que são perguntas que estão ainda sem resposta, né? Mas que tudo indica
que não irá demorar muito para obtermos estas respostas, né? Então, são seres diferentes, e como eu tirei de um livro essa história, que eu achei, assim, muito séria, este é o livro. Gente, o livro velhinho, 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 olha aí a situação. Esse livro eu não comprei, eu ganhei esse livro, e eu já ganhei ele nesse estado. Eu vou ter que dar um trato nele, porque daqui a pouco ele não vai existir mais. Então, olha só, né? Toda a verdade sobre os discos voadores. É um livro antigo, é uma cópia, datado de. Vou mostrar para vocês aqui, que é muito importante isso, 1974. Está dando para ver, gente? Ó. 1974, né? Eu não sei se tem esse livrinho por aí, não é? E aqui, inclusive, tem um timbre que eu achei muito, muito interessante, né? Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha, gente, isso aqui, interessantíssimo, hein? Uma coisa bem conhecida, né? Do Centro, né, de Estudos Extraterrestres, né? Lá da Praça da República, lá de São Paulo. É isso, uma coisa antiga. Então, já haviam, né, os Centros de Estudos Ufológicos em 1974, quando... Bom, essa é uma cópia de 1974. Então, esse CEX, X, aliás, né, é Centro de Estudos Extraterrestres, lá na Praça da República, centro de São Paulo. Achei muito legal isso aqui. Isso aqui é uma raridade. E eu vou mostrar para vocês o tipo do ser, né? É este aqui. Olha, é um livrinho pequenininho, mas ele tem boas informações, viu? Olha só, gente, olha só o tipo do camarada, né? Não foi brincadeira, né? E aí do lado tem umas naves, né? Da época, como eram vistas, né? E, então, esse é o ser, né? Agora imagina vocês, né? Ocupante do UFO, aqui diz daqui do lado, ocupante do UFO de Pascagoula, tal como descrita por Charles Hickson e Tony. São artistas, né? Mas que fizeram o desenho, mas que descritos pelos homens que foram levados, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra figura que também tem aqui neste livro, que eu achei muito interessante. Este aqui, olha só que interessante, ele tem uma anteninha lá do lado, não tem? Olha lá, né? Esse é um outro tipo de ser, porque nesse livro tem outras histórias, não somente essa história. Tem outras histórias aqui também. E esse ser é um dos, né? Aqui esse livrinho tem várias gravuras, né? São desenhos de acordo com os relatos, né? Mas o que eu achei interessante nesta figura desse ser é que eu tenho um acompanhante comigo, que é este ser, que eu achei parecido com este aqui, porque os dois têm uma anteninha, né? Eu fiz essa pintura aqui de como eu o vi, eu o vejo, né? De vez em quando ele aparece, né? Então, eu fiz essa pintura aqui, de referência a ele, né? E eu achei interessante quando vi esta figura aqui. Este aqui meu, ele tem escamas de um lado do rosto. Este aqui não tem. Que eu achei interessante isso, né? Ele é um dos tripulantes de uma outra nave e de uma outra situação, mas achei bastante interessante, né? Esta figura também é muito parecida com os tripulantes que os russos viram numa nave
chamada até Esfera Dourada. Não sei se já ouviram falar a respeito disso, né? Que os russos, eles tiveram um avistamento com uma nave que eles deram o nome de Esfera Dourada, porque diz que era uma esfera dourada. Só que havia muitas janelas, muitas e muitas janelas. E eles interagiram com os seres muito parecidos com esses, né? De acordo com relatos deles, né? Os seres eram muito parecidos com esses, com esse aqui. Eles tinham uma roupa, isso aqui me dá a impressão que eles têm uma roupa muito justa, né? E é justamente como os russos contaram que tiveram, eles até interagiram com esses seres, porque essa esfera dourada, ela permaneceu um bom tempo próximo à ISS, ali, e quando estavam os russos, né, por ali. E eles emitiram luzes e aí alguns tripulantes da nave saíram, mas acontece que a NASA não permitiu que eles entrassem em contato, e nem mesmo lá os russos lá também não deram permissão para que eles saíssem da nave, porque os tripulantes da outra nave saíram da nave e foram se aproximando, né? Eles vieram se aproximando. Só que a NASA, e nem mesmo lá, o centro lá de estudos deles lá, da Rússia, não permitiu que eles saíssem. Então, eles tentaram se comunicar pelo vidro, sei lá como é que é o negócio lá, e eles fizeram sinais um para o outro, depois os camaradinhas voltaram para trás e entraram de volta na nave, mas, de acordo com o que eu vi, eles eram muito semelhantes a esta figura aqui, este cara, esse ser aqui, ó, porque ele percebe-se que ele tem uma roupa muito justa, principalmente na cabeça, né? Como uma touca, algo assim, que só mostra o rosto, né? E essa anteninha também é bem interessante, porque de acordo com os astronautas russos, eram tipo mais ou menos assim, né? Então, existem alguns tipos, né, diferentes, né? Aqui mostra também outras situações, né, de avistamento de outro tipo de nave e tudo mais. É um livrinho pequeno, mas que tem tanta informação, minha gente, que é incrível isto aqui, não é? Olha só a simbologia do tipo da nave, né? Olha esta simbologia aí, é bem, né? Verdade? Esquisito, né? Então, é muito interessante, não é? E essas outras aqui também, olha só, né? Bem interessante mesmo. É um livro pequeno, porém com baita conteúdo, né? Que é isso que importa, porque é bem interessante. Às vezes a gente tem um livro gigantesco e não tem conteúdo importante, e esse aqui é tão pequenininho. Se vocês encontrarem por aí, é bem interessante ter, viu? Eu vou dar um trato nele, porque ele está baleado pra caramba, né? E aqui fala de um outro também, Operação Resgate, que eu também achei bem interessante, né? Algumas pessoas até poderão tê-lo, né? Com certeza, né? E fala de outras coisas aqui, né? Perry Mason, né? Aqui, ó, também, né? Tem aqui algumas histórias de outros personagens aí, né? Eu achei muito legal, né? Então, eu achei interessante essa história incrível, né? Dos dois pescadores, né? Que estiveram dentro de uma nave e agora eu digo para você o seguinte: nós podemos
dizer que é mentira? Nós podemos falar que é uma mentira, uma coisa assim? As provas, pelo jeito que aconteceram, né? Inclusive uma patrulha lá, né? Deles que acabou caindo numa vala porque com a aproximação da nave, imagina. Então não tem como dizer que não aconteceu, porque nós hoje sofremos muito a questão dos fakes, né? As coisas que não são, né? Tem muita coisa que não é, né? E hoje também com essa inteligência artificial eu estou de boca aberta, porque você joga um título, uma coisa lá, e te dá tudo mastigadinho, né? Uma coisa muito assim, que, que se essa inteligência artificial vir realmente à tona, né, que vai funcionar realmente em todos os sentidos da nossa vida, eu acho que nós perderemos a nossa criatividade, porque, vamos dizer assim, que os alunos de hoje já têm um celular na mão que já facilita de tal maneira, assim como a calculadora, vamos dizer assim. Calculadora é uma coisinha, né, pequena, uma coisinha de nada, mas que quando surgiu a calculadora mini e tal, já mexeu muito com a questão do raciocínio, né, da turminha na matemática, né? Porque a calculadora já veio ajudar muito, muito, já mudou a situação, né? Quando tinha que fazer a continha ali, né, na marra, né, as coisas mudaram. Então, a calculadora chegou e já deu uma modificada na questão matemática, né? Geometria, blá, blá, blá. E depois o celular, né? O celular veio com tudo, né? Então, você encontra todas as informações é, que você imagina. Tudo nós encontramos no celular. Agora me vem a tal de inteligência artificial, né? Que você faz uma pergunta, tem um aplicativo, vamos dizer, que tem lá, bendita inteligência artificial, porque o celular é um mistério, né, gente? Porque você pensa numa coisa, daqui a pouquinho está ali te apresentando. Então, parece que, né, capta tudo que nós pensamos. Aí me vem essa inteligência artificial e você simplesmente faz uma pergunta e ele te responde tudo, absolutamente, quase tudo, né? Então, eu estava pensando, as pessoas não vão mais, os mais preguiçosos de plantão, diria assim, né? Não vão querer mais criar nada, vai tudo mastigadinho, né? Vem tudo de bandeja, né? Nas nossas mãos. E, e o ser humano vai perdendo a capacidade intelectual, essa é a grande verdade. A nossa capacidade intelectual vai para o beleléu, porque não querem mais fazer uso de pensamento, sabe, de criação, de estudos profundos, tirando da nossa mente coisas. Não, agora joga lá e você já tem, está tudo prontinho, mastigado. O que será de nós? O que será do ser humano? O que é que está por vir, na verdade, né? O que teremos que enfrentar? Não sabemos, né? Quem é culpado? Acho que nós mesmos somos os culpados, porque nós somos, assim, criaturas oportunistas pra caramba, muito oportunistas, né? Nossa, facilitou, pronto, né? E a inteligência artificial chegou e a robótica está com tudo, não é? E o ser humano vai perdendo a sua capacidade intelectual, mental, até física, vai acabar perdendo também as suas funções físicas, porque
farão uso de outros, né, que serão os robotizados, e nós estamos cada vez mais ficando mais fracos e fracos e fracos. Caso para se pensar, não é? Quando falamos vamos deixar um pouquinho o celular de lado, algumas pessoas, mãe, pelo amor de Deus, não consegue fazer mais absolutamente. A mulherada vai lavar a louça com o celular aqui, né? Sei lá onde, enfia aqui, sei lá onde, e o celular ali do lado, em cima do fogão, em cima da pia. Entendeu? Então, ninguém faz mais nada, meu. O celular dá aquele sinalzinho, que chegou mensagem, a pessoa já pega. Foi lá. De novo. Nós estamos no mato sem cachorro, minha gente. Desculpe a brincadeira, mas é uma grande realidade. É a realidade. A mulherada não faz mais nada. Mulherada não faz mais nada. É só celular. Gente do céu. Veio para ajudar a muitos, talvez até tenha vindo para ajudar muitos, mas, olha, eu digo assim, os idosos, por exemplo, né, é uma festa, né, gente? É o dia inteiro no celular. Ai, meu Deus, só que nós temos nossas atividades e nós devemos continuar com as nossas atividades, pelo amor de Deus, né? Não vamos nos deixar perder aí nesse meio todo, tá, minha gente? Então, era isso que eu tinha para vocês hoje. Desculpe as brincadeiras, mas é uma grande realidade, tá? Eu não aguento, eu fico só observando. A minha irmã ficou A minha mãe ficou de inteirinho com o celular, tá ficando até corcunda mesmo. A minha sobrinha falou, tia, minha mãe tá ficando corcunda e só fica olhando pro celular. Ai, eu não aguento esse negócio desse. Vocês me desculpem que eu sou assim mesmo, tá? Eu tenho um espírito que só eu sei. Então, inscrevam-se no meu canal. Eu tenho um canal lá, Caçadoras de OVNIs, tá? Por favor, né? E a gente vai trazendo essas informações que eu acho super interessantes, né? A gente vai colhendo coisas, né? Coisas do passado, minha gente, coisas do passado que são atuais, atualíssimas, não é? Então é isso. Turminha, um grande beijo, me perdoem as brincadeiras, ok? Um grande beijo para vocês. Namastê. E vamos que vamos rir, porque rir também faz bem para o fígado. Ai, Deus, é isso aí.